Olá, pessoal, espero que vocês estejam todos bem, tá bom? E vamos a mais uma aula onde hoje nós vamos estudar e aprimorar mais e mais o D21 da nossa matriz de referência, que é reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e morfossintáticos. Então, assim, é importante vocês entenderem o seguinte, que quando a gente escreve as palavras dentro de um texto, muitas das vezes elas são manipuladas por nós quando a gente está escrevendo. Para quê? Para gerar um efeito de sentido que nós queremos reforçar na mensagem do texto, tá bom? O texto, pessoal, ele é um objeto feito de palavras organizadas, seguindo regras, estratégias para expressar alguns significados pretendidos. A gente não coloca uma palavra só porque a gente quer, não. Tem um efeito de sentido, tá bom? Ou seja, cada palavra escolhida pelo o autor do texto, ele manifesta no leitor uma significação, tá bom? E essa análise de texto, pessoal, pode ser levada em conta os aspectos o quê? Culturais, em nome desses interesses diversos, como econômico, religiosos, políticos, entre outros. Tá ok? Ou seja, quando a gente escreve alguns recursos ortográficos, é para quê? Para demonstrar o quê? Demonstrar sentimento, dar efeito de início e término. Para isso, a gente usa o quê? Os sinais de pontuação. Só para lembrar que para a gente iniciar, por exemplo, para a gente iniciar uma frase, a gente tem que iniciar com letra maiúscula. Para finalizar, nós temos os sinais de pontuação, tá bom? Então, assim, todos esses recursos ortográficos, como, por exemplo, a fonte das palavras, o itálico, tudo isso, ele contribui para quê? Para novos sentidos, ou seja, uma nova significação por quem lê. Tudo isso ajudar o quê? Ajudar na nossa interpretação textual, tá ok? E para falar um pouquinho da morfossintaxe, gente, o que, né? Vamos ver a definição. É a análise feita às orações em termos morfológicos e em termos sintáticos, tá bom? Vamos recordar. Essa análise morfológica é o quê? Analisa as palavras de uma oração individualmente, sozinha, ou seja, independente da ligação com as outras palavras. Já a análise sintática, por sua vez, gente, analisa conjuntamente a relação das palavras de uma oração, ou seja, a função que as palavras desempenham na sua formação. Aí aqui para reforçar, né? Sobre a análise morfológica, que analisa individualmente as classes das palavras, que são o quê? Que são os substantivos, os artigos, os adjetivos, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Vamos a um exemplo? Utilizamos a água sem desperdício. Utilizamos é a primeira pessoa do plural do verbo utilizar, conjugado no presente do indicativo, que é a voz ativa. O a é o artigo definido. Água, o substantivo comum. Sem uma preposição essencial. E o desperdício, substantivo abstrato. Ok? Então, assim, nós temos a frase e nós desmiuçamos o que seria cada palavrinha dela. Já na análise sintática, né, estuda a função e a ligação dos termos da oração. Esses termos são o quê? São o sujeito, predicado, o complemento verbal, complemento nominal,
agente da passiva, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial e o oposto. Exemplo, mesmo exemplo. Utilizamos água sem desperdício. O nós aqui é um sujeito oculto que não aparece claramente na frase. Utilizamos é um verbo transitivo direto e indireto. E a água aqui, já na análise sintática, o que ela significa? Significa o objeto direto. A água é o núcleo do objeto, certo? O centro. Sem desperdício, o adjunto adverbial. Então, aqui, esse aqui é um mapa mental do que eu acabei de explicar para vocês. Vocês podem estar pausando o vídeo e dar uma olhadinha, tá bom? É importante vocês fazerem as anotações também. Isso foi o que a gente já falou anteriormente. Agora, vamos a um exemplo. Leia o texto a seguir e responda. Você não entende nada. Quando eu chego em casa, não me consola. Você está sempre aflita, com lágrima nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita. Você traz Coca-Cola, eu tomo. Você bota à mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você não está entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir-me embora. Eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo. Eu me sento, eu fumo, eu como. Eu não aguento. Você está tão curtida, eu quero é tocar fogo nesse apartamento. Você não acredita. Traz meu café com suíta. Eu tomo, bota a mesa, bota a sobremesa. Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você tem que saber que eu quero é correr mundo, correr perigo. Eu quero é ir-me embora. Eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo. Essa é uma letra da música de Caetano Veloso, tá bom? Então, assim, vem o questionamento. A repetição da expressão eu quero em diversos versos tem por objetivo o quê? A fazer associações de sentido. B. Refutar argumentos anteriores. C. Detalhar sonhos e pretensões. D. Apresentar explicações novas. E reforçar a expressão dos desejos. Então, assim, é importante que ao ler as alternativas a gente retorne ao texto. Mas, se você já tem essa habilidade do descritor 21, rapidamente você vai perceber qual a resposta correta. Que seria o quê? O eu quero aí, gente, ele enfatizou o quê? Reforçar a expressão dos desejos. Então, a opção correta seria o item E. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tenham uma boa prática com as atividades que eu disponibilizei para vocês. E um abraço, até a nossa próxima aula.